Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, pesquisadora de literatura, professora de literatura, escritora e você está no Biblion, que é o nosso canal, óbvio, de literatura. A escritora Annie Ernaux, é a primeira mulher francesa a ganhar um Nobel de Literatura. Há homens, mas não havia nenhuma mulher. Mas ela não é uma escritora muito conhecida no Brasil e eu até acho que ela não é muito conhecida no mundo todo, até ganhar um Nobel, claro. Então, por isso a sua escolha surpreendeu um pouco. Ela não fazia parte daquele grupo de escritores que todos os anos estão ali entre os mais cotados para ganhar o Nobel de Literatura. Então, hoje eu quero falar um pouco, vamos entrar na obra da Annie Ernaux, e eu acho que ela ganhou este prêmio justamente por fazer uma narrativa bastante diferente. A academia, ela costuma premiar iniciativas originais, ela busca iniciativas originais. E que tipo de narrativa a Annie Ernaux emprega? É o que nós podemos chamar de autobiografia com ficção, ou já ouvi também autoficção, ou seja, ela vai utilizar pedaços de sua vida, algumas passagens da sua vida, como uma autobiografia e vai entremeá-la de ficção, a ponto de nós, leitores, não sabermos ao certo quais fatos foram realidade ou o que é ficção. Claro que é uma narrativa muito pessoal, ela é em primeira pessoa, a escritora ela não se esconde atrás de um personagem, ela joga limpo com o leitor, é ela, é a própria Ernaux ali que está falando o tempo todo, e a gente vê que ela está vivenciando a história narrada e que se tiver ficção, a ficção é mais para costurar a própria biografia dela. Bem, como uma autobiografia, ela tem uma ordem cronológica, eu indico que você comece a ler a obra da escritora pelo livro de hoje, que é esse aqui, chamado O Lugar. E por que é essa minha indicação? Porque é justamente o livro que nos conta de que lugar a Annie se originou. Entretanto, você tem que saber que eu estou seguindo uma cronologia que é da biografia e não a cronologia do lançamento dos livros, porque seu primeiro livro foi Les Armoires Vides, ou Armários Vazios, lançado em 1974, também autobiográfico, mas que ainda não foi lançado no Brasil. Mas eu acho que, mesmo que tivesse sido lançado, eu acho que a melhor escolha é O Lugar. Então, nós vamos falar de O Lugar no vídeo de hoje. Eu peço que você fique até o final do vídeo para você ter um painel completo e, se possível, deixe seu like, comentário, se inscreva, compartilhe, tudo isso que é muito importante para a publicidade mesmo do canal, para divulgar o canal. Bem, primeiro, quando a gente lê O Lugar, a gente se surpreende porque muitos livros da autora são assim, bem pequenos, tá? O Lugar, por exemplo, ele tem pouco mais de 60 páginas, vocês podem ver, é bem fininho. E nós não estamos acostumados a livros tão pequenos, Nesse livro, a narrativa começa com a Annie indo fazer a prova para tirar seu certificado de professora. E aí é um dado interessante que a gente não pode esquecer quando a gente estiver lendo Ernaux, que é uma obra
autobiográfica que ela vai exercer a profissão de professora de literatura por mais de 30 anos. Então, a literatura não era apenas a escrita, mas era também o seu ofício, tá? Ela situa esse acontecimento dela estar lá fazendo aquela prova para imediatamente ela vai relacionar com outro acontecimento que aconteceu apenas 2 meses depois, que foi a morte do seu pai aos 67 anos. Os pais dela moravam numa cidade pequena da França, onde ela mesma tinha ali nascido, e que ela não nomeia, ela só põe uma inicial. Talvez isso seja uma tentativa de preservar alguma privacidade, não dela, claro, porque ela está ali se abrindo, mas das pessoas que moram, né, dos próprios pais. Então, ela viaja com um filho para ajudar, com o filho pequeno, para ajudar com a mãe no enterro. E no verão, depois disso, enquanto ela espera seu primeiro cargo de professora, ela passou na prova, né? Ela pensa com ela mesma que um dia ela vai ter que explicar todas essas coisas. Que coisas, né? Ou seja, ela teria que escrever sobre o seu pai, né? Mas também e principalmente sobre a distância de classe, porque parecia que ela, por ter estudado, estava em uma classe superior do que a de seus pais, que eram muito humildes, muito pobres. E aí está, na minha opinião, o maior valor da obra de Ernaux, porque ela extrapola a sua autobiografia ao relacionar a origem de seus pais e a sua própria origem às relações sociais que permeiam essas vidas, né? O que estava acontecendo, né? Então, ela estabelece, à medida que ela vai contando ali a origem do seu pai, principalmente, né? Ela estabelece qual é aquele contexto, qual é aquele meio social, né? E ela está nos dizendo que o lugar de origem de seus pais, bem como o de sua infância e adolescência, foi determinante para o desenvolvimento de suas histórias. A gente não pensa nisso, mas é claro, o momento em que a gente nasce, o momento em que a gente vive é determinante para as nossas escolhas, né? E mais do que isso, ela analisa então esse contexto com o impacto em suas vidas. E é o que hoje se chama de autossociobiografia, né? Então, é aí uma palavra que a gente está ouvindo muito, é uma palavra que eu digo que está na moda. Ao examinar a vida do pai, né, que é uma pessoa muito simples, de pouca instrução, a escritora, ela também está lançando seu olhar àquela França rural dos anos 20 do século passado. E como a pobreza e o medo da pobreza, porque não é só a pobreza, é o medo da pobreza, eles podem ser tão determinantes para a escolha de vida das pessoas. Às vezes as pessoas não têm coragem de fazer determinadas coisas, de se arriscar justamente pelo medo da pobreza, principalmente quem já foi pobre. É interessante, a única crítica que eu faço é que eu acho que ela podia ter aprofundado um pouco mais as questões sociais, justamente nesse período em que ela relata, né? A impressão que nos dá quando o livro acaba é que foi tudo muito rápido. E não é nem pelo número de páginas. Se você pegar alguns livros, como A Hora da Estrela, por exemplo, também é fininho e é um livro bem redondo. Eu não vou falar mais para não dar spoilers, né? O livro é pequeno, você deve ler para conhecer essa narrativa, né? Mas uma coisa que eu chamo a atenção é a coragem dos escritores que se colocam, né, principalmente com dados verdadeiros, como faz a própria Annie Ernaux. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site, toda terça-feira eu também publico crônicas, né? E, se possível, não deixe de se inscrever aqui no canal e de acompanhar as crônicas às terças-feiras. Até o próximo post.